Boa tarde, galera, mais uma vez, aproveitando que eu estou aqui e estou em condições de, mais ou menos, né, uma condiçãozinha mais ou menos de gravar. A minha voz como é que tá, minha saúde você sabe como é que tá, né? Continuando essa série aí sobre as prostitutas do sistema e agora sobre o sistema nazista brasileiro, bolsonarismo, e agora falando sobre espiritualidade que eles contrataram para estar assediando homens. Gente, agora eu quero gravar sobre o que essas espiritualidades andam falando para quem as contratou. Sim, estou sabendo informações sobre isso também. Por que eu estou sabendo informações? Porque eu estudo religiões. E o meu estudar não é só ficar atrás de um livro. É conversar com pessoas que pertencem a outras religiões além da minha. O que aconteceu, gente? Essas pessoas estão assustadas porque elas sabem que existe um sistema que contratou o serviço desses sacerdotes das trevas, e os sacerdotes das trevas contratou, sim, a palavra é essa, contratou o serviço de seres das trevas, íncubos e súcubos, que estão assediando homens. Porém, essas pessoas dessa religião que contou para mim, elas não vão postar isso no YouTube. Mas elas estão com medo, porque os superiores delas na religião fazem parte do sistema. E elas não querem enfrentar o sistema, mas elas sabem do que está acontecendo. E trocando ideia sobre as prostitutas do sistema, essa perseguição que o sistema está mandando um monte de mulher ficar me assediando. E trocando ideia com pessoas de outras religiões, elas me falaram que realmente isso está acontecendo sim. O sistema bolsonarista contratou sacerdotes do sistema sim. Que por sua vez contratou o sistema das trevas. Tudo isso, gente, por dinheiro sujo. Só que é o seguinte, eu estudo religiões. Eu vou falar aqui, porque assim, gente, existe sacerdotes das trevas de religião afro-brasileira, mas existe sacerdote das trevas do próprio satanismo, que é um nível acima. O satanismo é outro nível. Religião afro-brasileira é baixa magia. É cortar, entendeu? Um pescoço de uma galinha, o máximo que matam lá é um bode, um animal maiorzinho, um bode. Acho que nem boi eles chegam a sacrificar. Eles, quando precisam usar alguma coisa de vaca, eles compram no açougue. Não se sacrifica um boi inteiro. Mas existe o satanismo, que é um nível acima. E não é satanismo pão com ovo, farofa, que as pessoas falam que são satanistas, mas não são. Elas continuam fazendo baixa magia, continuam matando galinha preta, continuam matando bode e falando que isso é satanismo. Não, satanismo é um nível acima, meu amor, meu bem, meu amigo, minha amiga. Satanismo é um nível acima. Então foi contratado sacerdotes, olha que interessante, preto e branco. Um chão preto e branco. Para os entendedores entenderão. E os sacerdotes do sistema, eles contrataram de diversas linhas, de linha afro-brasileira, do próprio satanismo, e os pastores que pertencem ao sistema estão inseridos dentro de igrejas cristãs. E aí, gente, existe todo esse show gospel nas igrejas que, é o Espírito Santo, foi Deus, foi as orações dos irmãos, viu como tudo era demônio? Falando da conversão gay, da reversão gay, né? Homens solteiros que gostam de mulher naturalmente, que são heterossexuais. Conseguimos finalmente casar esse cara. Um homem, né? Conseguimos, nunca que ele se deu com mulher nenhuma. Esse povo não tem a menor ideia do que está rolando, do que está acontecendo. E esses pastores nojentos
estão deitando e rolando, fazendo todo show gospel. Todo show gospel. E eles sabendo exatamente do que se trata, que não tem nada de Deus. São espíritos profanos que estão causando isso. Eles sabem que eles são pastores do sistema, amiguíssimos dos sacerdotes das trevas, também do sistema. Eles sabem de tudo. Mas eles têm que fazer o show gospel. Pra quê? Pra manutenção do próprio sistema. Viu como que a gente está certo? Viu como o nosso candidato a presidente está certo? Viu como esse movimento nojento, neonazista, fascista está certo? Viu como o nosso posicionamento, viu como o nosso modus operandi, como o nosso posicionamento, como o nosso modo de agir estava certo? Viu como a gente tem que ser mais radical mesmo? Viu? Tudo para embasar esse sistema nojento bolsonarista que está aí. Viu como Deus é conosco? Nunca aconteceu antes. Sempre se orou para haver a reversão gay. Nunca aconteceu antes. Por que Deus está abençoando agora? Por que Deus está pondo a mão agora? Porque Deus é conosco. Porque Deus está a favor da gente. Deus está a favor dos nossos posicionamentos, das nossas ideias, dos nossos ideais, da nossa ideologia nazista, fascista brasileira. Tudo para endossar esse comportamento vil, nojento e satânico de vocês, bolsonaristas. Porque sim, vocês bolsonaristas têm um comportamento satânico. Sim. Viu como o Espírito Santo honra as nossas orações? Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus. Viu como Ele é conosco? Até reversão gay a gente faz. Coisa que nunca fez na história. Os crentes, gente, os crentes da década de 2000 era um. Dos anos 2000 era um. Dos anos 1990 era outro. Dos anos 1980 era outro. Dos anos 1970 era outro. Dos anos 1960 era outro. E quanto mais você volta no tempo no Brasil, falando-se de protestantismo, de ser crente evangélico, mais santidade esse povo tinha. Não é esses crentes que falam palavrão, que sai por aí matando, roubando, destruindo, fazendo todo o trabalho do diabo que tem hoje em dia, não. Crente que nem assistir televisão assistia, nem cortar o cabelo do sovaco cortava, nem a ponta dos cabelos. E a questão não era só essa de usos e costumes, a questão era de santidade mesmo, era um povo santo os crentes de antigamente. Até pais de santos, que são pais de santos do sistema, eu acompanho um, que ele é um sacerdote do sistema. Eu acompanho um. Ele é um pai de santo, mas ele é um pai de santo do sistema. Mas até ele fala, gente, o que está acontecendo com os crentes? Eles têm saudade daqueles crentes de antigamente, porque esse povo, eles prezam muito a sinceridade. E eles veem que os crentes de hoje em dia não têm sinceridade nenhuma, que é um povo fraco espiritualmente, fraco também nas ideias. O que eles falam é diferente do que eles fazem. Os próprios sacerdotes de outras religiões, principalmente a religião afro, eles estão falando. Eu vi essa semana um que soltou um vídeo aí falando, ele estava conversando com um pastor evangélico, ele perguntou pro pastor evangélico, por que vocês, crente evangélico, vocês estão cada vez pior? Vocês estão com menos fé, vocês estão cada vez mais loucos, vocês estão cometendo atitudes absurdas, que é um pecado, é um crime, tanto na lei dos homens quanto nas leis espirituais, que os evangélicos estão fazendo a verdadeiros absurdos. Principalmente esses evangélicos bolsonaristas. Mas tudo isso para falar, viu? Como vale a pena ser radical, como vale a pena forçar, como vale a pena destruir, como vale a pena passar por cima. Deus é conosco. Somos o povo de Israel. Somos lutadores, somos guerreiros, somos soldados de Cristo. A gente tem que batalhar, militar. A gente tem que oprimir, a gente tem que passar por cima. Que se dane o livre-arbítrio, uma lei suprema de Deus que é o livre-arbítrio, que se dane.
Vamos forçar pessoas, vamos invadir privacidades, vamos colocar câmera no quarto, vamos jogar a pessoa para morar como mendigo na rua, vamos fazer ela perder tudo, vamos contar falso testemunho, falar que a pessoa é vagabunda, sendo que ela não é, e vamos espalhar para o Brasil inteiro. Mas vale a pena, porque Deus é conosco, vale a pena. Como vale a pena? Olha, Deus está fazendo verdadeiros milagres, porque Deus é conosco. Nem os crentes da década de 90, meados dos anos 2000, nem os crentes da década de 80, que eram super santificados a Deus, nem aqueles crentes da década de 80 faziam a reversão gay. Por que nós que estamos conseguindo fazer? Nós, crentes, tudo torto, tudo que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, uns crentes politizados que só sabe falar de política. Por que nós conseguimos, a gente que não tem santificação nenhuma, a gente que não se consagra, por que esses crentes de hoje em dia que não se consagra, malemar lê a Bíblia, viciado em rede social, porque a rede social, se você não sabe, meu amigo e minha amiga, é a mesma coisa de você fumar um crack, de você cheirar um pó, de você fumar uma maconha. Já foi feito estudos científicos, você pode ser uma crente, crentona, um crentão, mas se você é viciado em rede social, é a mesma coisa de você estar fumando uma maconha. O efeito é o mesmo no cérebro, tá? Então nunca critique aquele cara que está ali na praça fumando um beck, porque ele está fazendo para todo mundo ver e você está com o seu pecado escondido. Então não critica ele não, tá? Eu nunca fui de criticar usuário de droga. Mas tem aqueles que metem o pau, né? Mas você é uma viciada. Por que nós crentes drogados da atualidade temos mais unção que aqueles crentes da década de 80, da década de 70, da década de 90? É porque Deus é conosco. Não, meu amigo, minha amiga, cego, pobre e nu, que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda. Deus não é com vocês, não. Vocês estão sendo enganados por sacerdotes do sistema, tanto sacerdotes do sistema evangélico quanto sacerdotes do sistema das trevas, que estão em comum acordo, porque nos bastidores eles são tudo amigo. Não é o Espírito Santo. São espíritos muito profanos que estão promovendo essas coisas, junto com uma rede de stalkeadores de carne e osso mesmo. E aí, junto com reprogramação neurolinguística, PNL, junto com stalk, junto com bullying, junto com perseguição, junto com xingamento, junto com tirar tudo que a pessoa tem, junto com coerção, junto com intimidação, junto com agressão psicológica, junto com agressão física, é tudo isso. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Vocês não são mais ungidos, vocês jamais, em hipótese alguma, vocês são mais crente do que os crentes da década de 80. Por que vocês estão conseguindo essa proeza e nem eles da década de 80 conseguiu? É porque na verdade vocês não estão conseguindo nada. O que está se operando é o espírito da iniquidade que habita em vós. O espírito do engano. O espírito do engano que habita no meio de vocês, dentro da igreja aí. Vocês estão dentro da igreja e desviados e achando que são super santos. Então, gente, tudo isso é para validar, é para outorgar, é para endossar embaixo na assinatura lá, endossar. Tá vendo como vale a pena a gente ser bolsonarista? A gente ser radical? A gente ser extremista? Porque Deus é conosco, olha o que Deus está fazendo. Tudo isso para fazer lavagem cerebral em vocês, e vocês acreditar que Deus é com vocês, sendo que Deus não tem um pingo, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é o espírito do engano, espíritos profanos de sexo, espíritos estupradores que estão estuprando homens, mulheres consagradas ao diabo. As seres das trevas ficam na esquina aí seduzindo homens, forçando a barra. E, gente, o que esses espíritos falam quando são perguntados? Vou falar aqui usando, como eu estudo religiões, eu vou falar um linguajar das pessoas que frequentam religião afro.
Existem espíritos que são de lei e espíritos que não são de lei. Acho que eu vou começar outro vídeo.